essa questão, embaixador, a gente estava ouvindo agora há pouco um vídeo de um brasileiro que está lá na faixa de Gaza, e ele dizia nesse vídeo de que estão muito decepcionados de não estarem contemplados para essas saídas até agora, e eles falam, a gente tem aqui a percepção de que estão saindo quem está mais aliado a Israel. Eu queria saber qual é a real responsabilidade de Israel na liberação dessas listas, né? E da responsabilidade ou não, se é possível fazer algo mais para que esses brasileiros possam deixar a faixa de Gaza. Então, tem lá algumas milhares de pessoas em nacionalidades diferentes que querem e devem sair de Gaza o mais rápido que possível. Tem uma cota diária que está feita não é por Israel. E às vezes, como aconteceu desta semana, o Hamas prevented a saída de pessoas por razões dele. Então, você precisa de uma prova que não são aliados de Israel, então tem lá americanos que ainda estão lá na faixa de Gaza, cidadãos americanos, então Brasil não é menos, os Estados Unidos não é menos amiga de Israel do que Brasil, então tem diferentes condições, tem diferentes coisas que não são totalmente dependem de Israel. Tem listas que cada dia passam lá, mas às vezes tem coisas imprevisíveis, quem pode sair, quem não pode sair, não depende totalmente em Israel, mas todas as outras entidades envolvidas devem saber que a saída é para o Egito. Então, eles também têm que uma palavra sobre quantas Agora, pessoas vão sair de lá. Espero que os brasileiros podem sair muito breve. embaixador, Temos também lembrar que é a guerra. Em guerra nem tudo coisa que está planejado, enfim, pode ser implementada. Mas embaixador, esperamos e fazemos esforço para que eles vão sair. eu queria saber se o senhor tem alguma noção sobre os critérios que são adotados para a elaboração dessa lista, né? Havia uma conversa na semana passada, na sexta-feira, o nosso chanceler, o chanceler brasileiro, conversou com o chanceler israelense e havia uma perspectiva, houve um compromisso entre eles. O chanceler Mauro Vieira revelou isto publicamente, que Sim. o seu colega israelense disse que os brasileiros sairiam até quarta-feira. Estamos já na quinta e não houve essa saída, né? O senhor tem alguma noção sobre o critério de elaboração dessa lista? Sabemos, como o senhor disse, Israel participa, o Egito, os Estados Unidos também, então, o Catar, mas qual é o critério? Eu não sei o que são os critérios. Posso dizer de uma maneira bem clara que não é quem é mais amigo de Israel ou não. Não sei, não é elementos políticos aqui que por esta coisa ou outra Israel decide, porque não é só uma decisão de Israel e não é critérios políticos nesse sentido. Mas tem lá condições na área, tem lá outras coisas que eu não conheço todos, e esta coordenação é complicado e por causa disso tem coisas demoram. E como disse, desta semana, 2 dias, Hamas preveniu a saída das pessoas, então pessoas que deveriam sair segunda-feira foi adiado para quarta-feira, então isso é uma coisa que leva mais tempo do que O, foi. o Embaixador, embaixador, perguntando de uma outra maneira, por que o Brasil ainda não apareceu em nenhuma lista? De maneira que eu sei, Brasil deve estar numa lista e não sei que coisa aconteceu que ainda não saíram, mas, como disse, não é uma decisão de Israel. Olha, por favor, isso
esta pressão que vocês fazem e que as autoridades brasileiras fazem, que nós fazemos para incluir os brasileiros nas listas, não é totalmente, não depende só em Israel, e nós fazemos esforços para incluí-los nas listas. A gente conversando, embaixador, com os diplomatas brasileiros, alguns deles, em função dessa demora, ninguém fala isso publicamente, por razões óbvias, né, mas tem a suspeita de que Israel estaria retaliando o Brasil em função das posições que o Brasil teve no Conselho de Segurança da ONU. Eu queria saber duas coisas do senhor. Primeiro, se existe essa hipótese de retaliação, e segundo, como o senhor, como embaixador de Israel, viu o comportamento do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. O senhor acha que foi adequado o comportamento? Foi inadequado? Em primeiro lugar, não é nenhuma retaliação ou nada desta natureza, como dizem, não temos lá critérios do ponto de vista de Israel, nenhum critério política ou retaliação ou qualquer coisa, não é. Agora, não é segredo que tivemos diferenças de opiniões com o Brasil sobre algumas coisas, também sobre assuntos de Conselho de Segurança. Nós pensamos que devem mencionar lá, condenar o Hamas de maneira forte, evitar o financiamento do Hamas, evitar o fluxo de armas para o Hamas, que devem ser incluídos lá nesta resolução que o Conselho de Segurança discutiu. Então, as coisas não foram incluídas, ou pelo menos até este momento não foi incluída, e nós mantemos este tipo de diálogo com autoridades brasileiras, passamos nossas posições para quem precisa e discutimos, às vezes aceitamos, às vezes não, é como temos entre qualquer dois países amigos que têm relações normais e contínuas. Embaixador, antes de mais nada, bom dia, obrigado pela presença aqui no All News. Embaixador, ontem o senhor participou de um evento na Câmara dos Deputados para mostrar imagem dos ataques terroristas do Hamas, né, contra Israel. E o que aconteceu é que, no final das contas, o evento acabou tendo a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou tendo a presença da bancada bolsonarista, que é uma bancada bem clara, assim, participando do evento, e logo depois, ainda durante o evento, e depois o evento passou a ser usado, na verdade, para atacar o governo Lula. Né? Eu queria que o senhor comentasse isso, porque, de certa forma, né, aquele evento que o senhor tinha planejado acabou sendo usado pelo bolsonarismo para fazer esse ataque ao governo Lula. Né? O senhor tinha noção da presença do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor imaginava que isso se tornaria esse tipo de evento? Assim, a ideia do evento era para fazer uma pressão ao governo? Não, a ideia do governo do evento era demonstrar para representantes do povo brasileiro o que aconteceu lá no dia 7 de outubro. Nós convidamos parlamentares, só parlamentares, de vários partidos, incluindo o PT, para participar, para ver. Não era nenhuma intenção de fazer isso evento político. A ideia é mostrar para pessoas, porque um mês depois do início desta guerra, pessoas às vezes esqueceram o que aconteceu lá e por que começou tudo. Então, a nossa intenção era mostrar para os parlamentares de todos os partidos que querem e podem participar. Não era nenhuma intenção de nós fazer isso palco político contra o governo ou qualquer coisa. Não era a intenção em nenhum jeito. Mas no final das contas, embaixador, eu entendo o que o senhor está querendo dizer sobre intenções, mas no final das contas, e considerando até a proximidade do ex-presidente Jair Bolsonaro com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, acabou se transformando num grande evento político, né? O senhor, nesse sentido, a Embaixada de Israel teria feito diferente caso soubesse que ia ser utilizado o que aconteceu ontem para atacar o governo Lula, não? Não, nós não convidamos ninguém para atacar ninguém.
Nós convidamos parlamentares com a intenção bem clara, como disse. Nós não dominamos ou tivemos a possibilidade de saber quem está entrando. Não foi nosso... nós não... we didn't control, digamos, quem está entrando lá e, em qualquer caso, a intenção não era para se tornar um evento político. Podemos planejar, mas às vezes coisas se tornam diferentes do que planejamos. Embaixador, eu noto que há um esforço da representação diplomática de Israel no Brasil, imagino que isso não se dê apenas no Brasil, mas ao redor do mundo, para mostrar essas imagens, para mostrar o que foi feito pelo Hamas no dia 7 de outubro, em solo israelense, quando morreram ali 1.400 pessoas. E não parece haver muita dúvida quanto à atrocidade do que aconteceu no dia 7. E não parece haver dúvida também quanto à natureza terrorista deste ato. Tanto que o mundo considerou majoritariamente que Israel tinha direito a uma contraofensiva, tinha direito a uma resposta. O que eu lhe pergunto é se essa resposta de Israel não foi desregulada, se ela não foi desmedida, se Israel, como muitos alegam, inclusive na comunidade diplomática internacional, se Israel não está cometendo crimes de guerra também na faixa de Gaza. Se o senhor acha que o que aconteceu, o ataque terrorista do Hamas, justifica o que Israel está fazendo na proporção que está fazendo na faixa de Gaza? Se você pode me oferecer uma resposta adequada, então eu quero ouvir. Matar crianças, estuprar mulheres, chegar pessoas para casa e matá-los, civis. Olha, Israel está atuando dentro da lei internacional, neste sentido. E, infelizmente, há lugar onde nós atuamos, na faixa de Gaza, e a maneira que a Hamas está atuando por dentro da população. Isso é uma coisa que nós temos que reagir contra a atividade de Hamas. E temos que reagir contra as intenções de Hamas para repetir esta coisa. Elas disseram isso abertamente. De maneira que é possível, vamos fazer isso novamente. Então, não sei se você aceita um vizinho que está lá 2, 3 quilômetros de você, do outro lado da fronteira, dizendo que quero matar vocês e já fizemos isso uma vez, vamos fazer isso novamente. Por causa disso, a reação israelense está direcionada para eliminar o poder militar do Hamas. Agora, o fato é que Hamas está usando os túneis que fortificou lá abaixo dos hospitais, mesquitas, abaixo de toda a cidade de Gaza, e deixou os palestinos, a população palestina lá em cima, como escudo humano para para sofrer destes ataques israelenses que estão só contra o Hamas, não é só contra a população. Então, isso tem resultados. E Hamas, quando iniciou este ataque, sabia que Israel vai reagir. Então, o que elas pensavam? Que nós vamos mandar uma petição para as Nações Unidas, dizendo que don't do it. Foi claro para eles que Israel vai reagir, foi claro para eles que Israel vai reagir contra as coisas, contra lugares onde elas estão, de onde elas lançaram os foguetes, de onde elas guardam os armamentos deles, de onde eles operam, e a responsabilidade nesse sentido é totalmente neles. Eles que devem explicar para as pessoas palestinas lá na faixa de Gaza por que Israel está reagindo por causa destes ataques e atrocidades do dia 7 de outubro. Mais uma vez, Israel está atuando dentro da lei internacional, dentro das leis de guerra.
e às vezes você viu um lugar que parece civil, mas foi usado pela Hamas por ações contra Israel, e Israel está reagindo e parece como Israel está fazendo coisas não proporcionais, mas Israel está atuando dentro das leis de Uma- guerra e nós podemos mandar todos estes textos para entender por que nós fazemos o que fazemos. O senhor já mencionou aqui, embaixador, durante a nossa conversa, que houve diferenças entre a posição de Israel e a posição ostentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU. Eu queria saber o que o senhor acha sobre as manifestações do governo brasileiro, né? O presidente Lula, numa solenidade no Palácio do Planalto, no dia 25 do mês passado, disse que é muito grave o que está acontecendo ali no Oriente Médio e, na opinião dele, estou reproduzindo palavras dele, não se trata de discutir quem está certo e errado, quem deu o primeiro tiro, quem deu o segundo tiro. O problema é que não há uma guerra, há um genocídio que já matou quase 2.000 crianças, que não tem nada a ver com essa guerra. E hoje, num encontro realizado em Paris, do qual participa o assessor internacional do presidente Lula, o embaixador Celso Amorim, ele também lá se referiu à necessidade de abrir uma discussão sobre a paz e ele disse que a morte de milhares de crianças é chocante e a palavra genocídio inevitavelmente vem à mente. Como o senhor tem encarado as posições de autoridades brasileiras, do presidente Lula, agora do ministro Celso Amorim, como enxerga a posição de autoridades brasileiras em relação a esse conflito? Vou dizer alguma coisa sobre a palavra genocídio. Genocídio, a definição da ONU, que está respeitada aqui, que tenta eliminar em total ou em parcial um grupo por causa de nacionalidade, credo, religião ou alguma coisa neste sentido. Isso é o que aconteceu no dia 7 de outubro, quando Hamas atacou israelenses, matou israelenses por causa de ser israelenses, não por causa que fizeram, não por causa de que não fizeram, por causa de ser israelenses. Então, isso é uma coisa que usamos esta palavra, então temos que ver também, não também, temos que ver o que aconteceu lá no dia 7 de outubro. Israel não tem nenhuma intenção de matar palestinos, não dentro desta definição ou em qualquer outra maneira. A atuação de Israel é contra o Hamas. E a Hamas, por causa de maneira que ele está atuando, desta tática ou estratégia dele de usar escudos humanos, seres humanos que estão lá, são atingidos. Não por causa que Israel está planejado isso, e não por causa de Israel queira fazer isso. Quando falamos sobre intenções, então a intenção de Hamas foi matar israelenses por ser israelenses. A intenção de Israel é matar o Hamas porque atingiu Israel e atacou Israel, não matar palestinos. Isso Portanto, o senhor considera injustificável o uso da palavra genocídio para definir o que Israel está fazendo na faixa de Gaza? Isso é a definição da palavra genocídio e isso as intenções aos dois lados. Não quero confrontar os autoridades brasileiras nesse sentido aqui. Embaixador, mas falando um pouco com relação à questão de como a guerra está se desenrolando, é claro que em nenhum momento ninguém está aqui querendo comparar, né, dores e sofrimentos ou discutir internamente as políticas do governo de Israel. Só que quando a gente fala de governo de Israel, a gente está falando de um governo de coalizão, né? Você tem o Benjamin Netanyahu, você tem outros partidos que fazem parte da sua coalizão. Recentemente, o ministro do Patrimônio de Israel, o Amihai Eliyahu, ele deu uma declaração muito pesada, foi até punido, né, dizendo que uma opção viável era a detonação de uma bomba atômica em Gaza, né, o que significaria genocídio também.
né? Então, e aí essa é a questão. Ele foi punido, ele foi criticado, mas ele era um ministro que ele vinha dando já há tempos muitas declarações extremamente complicadas, né? Ele comemorou a demolição de imóveis residenciais em Gaza, ele sugeriu, inclusive, a implantação de colônias israelenses de volta em Gaza. E aí, esse é o ponto. Como é que Israel consegue, no final das contas, manter a coesão e manter a ação militar numa linha que você está querendo dizer que é uma linha de caçar o Hamas, sendo que internamente no governo existem posições como essa? Acho que o governo diz de maneira bem clara que não é a intenção de Israel, não é a política de Israel, e não temos nenhum interesse de ficar lá na faixa de Gaza depois que nós obtemos os dois metas da guerra. Liberar os reféns que estão lá, 240 pessoas, e a segundo, eliminar a poder militar do Hamas. Israel não tem nenhuma intenção de ficar lá e não quero comentar sobre as coisas que um outro ministro disse, mas com certeza isso não representa a política ou a intenção de Israel oficial. O embaixador, eu queria até entrar agora num outro assunto, que é relacionado à operação de ontem da Polícia Federal para desmontar aí grupos terroristas, né, que estariam atuando, ou recrutadores ou recrutados de um grupo terrorista, o Hezbollah. Eu queria saber, o governo de Israel está trabalhando em parceria com a Polícia Federal para a identificação dessa atuação aqui no Brasil? Que tipo de participação é essa, embaixador? Olha, agências de inteligência sempre têm, no mundo todo, troca de informação. E nesse sentido também, de maneira que nós entendemos, foi uma troca de informação sobre as coisas que acontecem ou estão planejados aqui por Hezbollah para atentados contra entidades judeias, talvez israelenses. Você viu o que a Polícia Federal publicou ontem. Acho que é uma coisa muito grave. Por um lado, planejar atentados na terra brasileira, especialmente quando sabemos que o Hezbollah é um proxy do Irã. E, nesse sentido, é uma coisa que deve ser visto numa maneira um pouco mais geral, nesse sentido. Mas é muito grave e muito preocupante. Acho que não é só para nós, mas para o Brasil, que tem planejado planos para atentados contra brasileiros que estavam aqui, judeus ou não judeus. Agora, o embaixador, o ministro Flávio Dino, ele não citou Israel, mas ele hoje pela manhã colocou nas redes sociais que nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal. O senhor entende isso como uma resposta a Israel? Tem que perguntar ao ministro Flávio Dino o que foi a intenção dele. Mas, como disse, Israel, as entidades israelenses e as entidades brasileiras têm troca de informação todo o tempo, não só agora. E parece que foi em conexão desta troca de informação que a Polícia Federal aqui decidiu fazer o que fizeram e o que publicaram. Tem que perguntar a eles. O senhor se sentiu atingido, de certa maneira, porque no texto de Flávio Dino ele diz, abre aspas, nenhuma força estrangeira manda na Polícia Federal do Brasil e nenhum representante de governo estrangeiro pode pretender antecipar resultado de investigação conduzida pela Polícia Federal em andamento, foi o que escreveu o ministro Flávio Dino. O senhor entende isso como um ataque a Israel? Como é que o senhor responde?
quem publicou a notícia ontem foi a Polícia Federal, então deve falar com a Polícia Federal, entender o que eles fizeram. Nós não dizemos nada sobre o assunto, de maneira que eu sei, não é só Israel que passou informação para o Brasil, então isso pode ser talvez para outras entidades, ou não sei. Tem que perguntar a ele. Embaixador, o senhor tem razão quando diz que é muito grave o que aconteceu, né? E bom que a Polícia Federal esteja agindo, prenderam 2 pessoas, a investigação está em curso. As autoridades brasileiras têm muito cuidado em relação à responsabilização, né? Não há nenhum comunicado oficial ainda mencionando Hezbollah, mencionando o Irã. E ontem saiu uma nota do gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, em que claramente o texto atribui o recrutamento destes brasileiros que agora estão sob investigação sob a suspeita de planejar atos terroristas no Brasil, menciona o Hezbollah como recrutador e diz que o Irã está financiando essa operação. O que eu queria lhe perguntar é se, do ponto de vista de Israel, pelas informações de que o senhor dispõe, pelas informações que foram obtidas pelo Mossad, se já é possível, na opinião do senhor, responsabilizar o Hezbollah por esse recrutamento e o Irã pelo financiamento da operação. A notícia que chegou de Israel falava sobre o envolvimento de Hezbollah nestes planos, operações que estiveram aqui. Conhecemos conexões muito fortes entre Hezbollah e Irã. Vimos o Hezbollah 30 anos atrás, envolvimento deles, planejamento deles na bombas que explodiu na embaixada israelense em Buenos Aires e 2 anos depois, em 94, no Centro Judaico de Amia, em Buenos Aires. Então, a Hezbollah tem uma história bem suja, digamos, aqui na América Latina, e parece que não pararam estas ações deles. Tem bastante informação, que não foi, claro que não tudo foi revelado na imprensa, na mídia, sobre o que aconteceu lá, e acredito que quem tem que saber o que aconteceu, sabe. O embaixador, queria agradecer imensamente a sua participação ao vivo aqui conosco. Durante a sua fala aqui, o senhor só falou em algum momento ali, quando o Josias lhe perguntou a respeito de genocídio, deu a entender um pouco na sua fala que o senhor entende que o genocídio aconteceu dos 2 lados, é isso mesmo? Quando perguntou a respeito da fala de Celso Amorim, que é o representante brasileiro nesse encontro hoje que aconteceu na França, e ele utilizou a palavra genocídio, assim como o Lula também já falou em algum momento. Como é que o senhor analisa essa fala do governo brasileiro chamando de genocídio o ato de Israel? O senhor concorda com isso? Eu expliquei qual é a definição de genocídio, e acho que o que aconteceu lá no dia 7 de outubro é genocídio. O que Israel está fazendo lá na faixa de Gaza, reagindo a ataque de Hamas, não é genocídio. Nós atuamos dentro das leis internacionais, leis de guerra, nenhuma intenção de matar palestinos por ser palestinos. Isso, por definição, não é genocídio.